Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, Pai seja com todos, amém? Sejam aí mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal Partilhando Com. Estamos aqui no nosso quarto vídeo, amém? A palavra que o Senhor, Ele deu para nós estarmos fazendo, né? E hoje a palavra está em Êxodo, mas antes da palavra, para mim não esquecer, já vou pedir, né? Se inscreva no nosso canal. Você que está chegando agora, você que ainda não se inscreveu, se inscreve, meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Já agora no início, se inscreve no nosso canal, clica no sininho das notificações, deixe seu like para nós e compartilha. Compartilha a palavra do Senhor, compartilha a bênção que você vai receber aí, amém, meus queridos? No seu celular, na sua TV, onde você estiver assistindo esse vídeo, no seu tablet, notebook, não importa. Compartilhe aí o nosso vídeo, amém? Não se esquece de compartilhar aquilo que Deus Ele tem entregado para vocês, assim como nós temos feito, né? Aí no livro de Êxodo, capítulo 16, eu vou ler alguns versículos só, começar aqui no versículo 4, diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Aí eu vou ali no versículo 11. Deixa eu chegar lá. E o Senhor disse a Moisés, agora versículo 13. Coladinha aqui, meus irmãos, a página. Deixa eu descolar, pronto. Consigo. Versículo 13. À tarde apareceu um grande bando. Peraí, eu esqueci aqui de um pedacinho. Versículo 11 e 12. Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. Amém? Agora vamos ali no versículo, que a página fica grudada. No 13. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Amém? É só até aqui mesmo. Pode ir. Amor, deixa eu ir aqui no versículo 20 também. Eu esqueci, perdão. Eu marquei aqui, ó. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Até aí só. Pode falar. Amém. Irmão, o que Deus mostrou dentro dessa palavra? E às vezes, Deus está fazendo. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está mexendo na sua vida. Em cada ponto da sua casa, da sua vida, do seu emocional, dos seus pensamentos, em tudo no ser humano, Deus está mexendo. Deus está trabalhando, fazendo algo na vida sua. E às vezes você esquece que Deus está fazendo na sua vida. Você passa a deixar de ouvir Deus, de acreditar que Deus está fazendo algo na sua vida. Irmão, presta atenção, para você não ficar perdido ali em meio a alguma situação e você disse: eu sirvo a Deus, eu oro, eu busco, amém.
mas você precisa entender o que a palavra está dizendo, o que Deus está falando com você. Se Deus está falando e você não está na posição que Deus está falando, você não vai conseguir ouvir Deus, conseguir ver Deus falar com você. Deus está falando, mas você não está dando atenção, você não está ouvindo, você não está entendendo o que Deus está fazendo. Aqui em Êxodo, capítulo 16, verso 12, eu tenho ouvido a reclamação do israelita. Eles estavam o quê? Reclamando, irmão. Reclamando. Deus tirou ele lá do Egito. Quando ele estava lá, escravidão, eles clamaram a Deus, eles pediram socorro. Deus foi lá, tirou eles, trouxe eles para o caminho, chegou na frente do mar. Deus abriu o mar, fez eles passar ali, e nenhum Egito pegou eles. Levou eles para o deserto. Chegou no deserto, eles olharam o quê? O que o deserto era. Eles não olharam o Deus grande que ele era. O Deus que tirou eles do Egito, das mãos de Faraó. Ali fez passar no meio do mar. Ali com as ondas separadas. Eles não olharam, não acreditaram. Não olharam com Deus que pode fazer todas as coisas. Eles acharam que eles iam morrer no deserto. Eles olharam para o deserto, não olharam para Deus. E você, às vezes, não está olhando para Deus, irmão. Você está olhando para a situação que você está vivendo. Você não olhando para a sua situação e não está olhando para Deus. Achando que Deus não pode fazer aquilo que você acha que é difícil. E eles falaram assim para Moisés e Arão: era melhor que nós ficássemos lá. Lá nós sentávamos, comia, bebia, nós tínhamos comida, né? Eles queriam o quê, irmão? Olhar, voltar para trás. Eles queriam voltar para o mesmo caminho que eles pediram socorro. Você pede socorro e depois você quer voltar para o mesmo caminho? Voltar lá atrás? Você não quer passar por uma grande tribulação? Você não quer lutar por aquele objetivo que você quer de Deus? Você tem que lutar, tem um processo, irmão. Esse processo, às vezes, pode ser curto, um pouquinho comprido, mas permaneça, irmão. Permaneça nesse processo, permaneça nessa luta. Viva olhando para Deus, não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa. Somente olha para Deus. Ali, o que Deus falou? Falou para Arão e Moisés: fala para eles que essa noite eu vou mandar carne. E ele, no outro dia, eles acordaram e estava cheio de carne ali, cheio de codorna. Ali, é a tarde, né? É tarde, antes de esquecer a carne. Ali estava super lotada perto das tendas dele, e eles com medo se fartaram. Mesmo assim, irmão, às vezes as pessoas são ingratas com Deus. Às vezes são ingratas com o que Deus está fazendo. Ainda começa a olhar, ainda para as circunstâncias. Deus foi ali e cuidou deles. Se for olhar a história, se você ler o contexto todinho da história, Deus ali cuidou deles. Quantos milagres, né? Bem quantos antes milagres. Do Egito. Quantos milagres. Eles viram tudo, olharam com seus próprios olhos. Mesmo assim, eles estão deixando de acreditar em Deus. Imagina agora, se você não acreditar em Deus, como que você vai passar? Deus é bom. Deus quer livrar você, mas precisa que o seu coração, a sua alma, entregue nas mãos dele. Entregue a sua alma, entregue o seu coração nas mãos dele. Deus cuida de mim, seus problemas, cuida de mim. E Deus vai cuidar, irmão. Deus vai fazer algo na sua vida e você vai crescer. Você vai alcançar aquilo que Ele quer que você alcance. Mas você tem que estar preparado para receber aquilo, para você amanhã não jogar fora aquilo que Deus te deu. Que o inimigo não venha se andar na sua casa, no seu lar, e você esteja forte para combater como um soldado. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Né, irmão? Olha, esse é o 4º vídeo, minha irmã, que o Senhor nos deu aí, as palavras consecutivas, uma seguida da outra, para nós estarmos lendo, estudando, para passar para vocês aquilo que Deus, Ele mostrou para nós.
E o que Deus mostrou para nós dentro dessa palavra? Ingratidão, né? Rebeldia, né, amor? Rebeldia. Ele falou para o povo, quando ele deu o maná, ele falou para que cada um pegasse o suficiente para aquele dia só, porque nos outros dias ele ia prover de novo. E quantos desobedeceram a Deus, quiseram pegar mais, né, amor? Pega mais, vamos pegar mais, não, vamos guardar. Vai que amanhã não parece o maná no chão. Falta de confiança. Não confiaram, foram rebeldes, desobedientes. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes Deus vai falar para você, meu irmão, minha irmã, vai, faça a obra dele, usa aquilo que ele deu na sua mão, mas eu tenho pouco, eu sei pouco. Então, ele te deu o suficiente, como ele deu ali no deserto para aquele povo, maná. Todo dia ele dava a medida suficiente. Ele te deu, minha irmã, o suficiente, né, meu amor? Com certeza. Antes nós achávamos também que nós não sabíamos nada, que nós não tínhamos nada. Deus, ele dá o suficiente para nós fazer um vídeo, 2 vídeos. Agora ele deu o suficiente porque ele pediu para que nós fizéssemos 4 vídeos. Ele nos deu a palavra, as 4 palavras. Cada uma palavra diferente, cada uma ensinando algo diferente, falando, né, amor? Sequência, né? Um vídeo para sequência. E Deus mostra aqui nessa palavra a rebeldia do povo ali no deserto. Depois dele mostrar o poder dele ali no Egito, depois dele libertar o povo no Egito, matar todo o exército de Faraó que vinha atrás deles, eles atravessaram o mar a pé enxuto, né? Não molharam os pés, não. Deus abriu um caminho no mar para eles passarem. E eles ainda estavam desobedientes, eles ainda não confiavam em Deus, eles ainda não criam em Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando, olha, no livro de João 16 também, né? No verso 33, ele diz o quê? Ele diz assim, ó: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. Em meio às lutas, às dificuldades, não importa, fica em paz, né? Tem de bom ânimo, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? No mundo tereis, aqui está falando, no mundo tereis tribulações, ou aflições, ou lutas, ou não importa, a palavra é essa. Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por tempestades. Os discípulos no barco com Jesus enfrentaram uma tempestade, estava quase afundando o barco deles. Jesus estava lá. Jesus estava lá. E eles tiveram medo, e eles clamaram a Jesus, e Jesus acalmou aquela tempestade. Minha irmã, está passando por tempestade? Clama a Ele. E Ele vai acalmar a tempestade. E Ele fala, olha, vocês estão passando por situação difícil, vocês vão passar por tribulações, por lutas, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, assim, o Senhor, Ele está mostrando nessa palavra, não sejam rebeldes, né, amor? Não sejam desobedientes, né? Não sejam medrosos e não queiram, como as pessoas ali que colheram maná, as pessoas colheram maná além do que Deus falou. O que eles pegaram aconteceu o quê? Deu bicho. No outro dia, estava cheio de bicho, estava estragado, cheirando mal. Por quê? Porque não era para ter mais, era para ter aquilo que Deus proveu. É o que Deus provê, minha irmã. Deus proveu. Meu irmão, se hoje você tem arroz e feijão na sua panela, glorifica a Deus. Se Ele te deu arroz e feijão, seja grato pelo arroz e o feijão. Amanhã Ele vai prover de novo. Se tiver só uma polenta, um fubá, faz uma polenta, minha irmã. Faz um angu com esse friozinho, muito gostoso, né, amor? Nós andamos comendo
Muita polenta aqui em casa, muita angu, né? Eu adoro uma É polentinha. da raça dos italianos, aprendi e levo a tradição comigo. Polenta é tudo de bom, angu é tudo de bom. Então, assim, agradeça a Deus um pouco. Eu vou pregar a palavra para a pessoa, eu não sei falar. Sabe sim, aquilo que você leu na Bíblia lá, que o Espírito Santo colocou na sua mente, fala. Às vezes, minha irmã, às vezes, você lê a palavra assim, você pensa assim, puxa vida, né? Isso veio de encontro comigo, com a minha necessidade, com a minha preocupação. Mas como é que eu vou passar isso para a pessoa, né? A pessoa não vai entender. Você não sabe, minha irmã. Meu irmão, vocês não sabem a necessidade daquela pessoa. Fala, pode falar, porque se está no seu coração, se for o que o Espírito Santo, né, amor? Falou, você pode ter certeza, pode ir lá e falar o tanto que o Espírito Santo mandou, porque ele vai operar na vida dessa pessoa. Ele vai confirmar. Ele vai confirmar. Mas já falei tantas vezes, não aconteceu nada. Deixa lá, o tempo é de Deus. De Deus. Tem o processo, né? Isso, Deus tá como a gente sempre fala. Dele, na mente, no tem o processo. E o processo, às vezes, é mais demorado. Às vezes, é imediato, né, amor? Instantâneo. Mas tudo tem um propósito. Nossa, mas eu falei algo para aquela pessoa que, para mim, não fez sentido. Mas pode ter certeza que para aquela pessoa, meu irmão, minha irmã, fez sentido. Com certeza. Aquela semente. Aquilo que ele precisava. Com certeza. Aquela semente caiu ali na terra, no coração daquela pessoa e vai brotar. E vai dar frutos. Então, olha o que Deus está mostrando dentro dessa palavra, né? Olha. Né, amor? Aqui, né? Aqui, Êxodo 16, verso 20. Mas alguns não obedeceram a ordem de Moisés. Olha aqui a que acontece. E guardaram uma parte daquele alimento no dia seguinte, que tinha sido guardado, estava cheio de bicho e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Por quê, irmão? Não obedece, não ouve o que Deus está falando. Então aquilo não vai dar certo, irmão. Não tem como dar certo se você não ouvir Deus. Se Deus está falando é só aquilo, acabou. Não tenta ir além daquilo que Deus não está falando com você. Faz além do que Deus está falando. Além daquilo, irmão. Se Deus falou assim, vai lá, fala 2 palavras para aquela pessoa. Você vai falar 2 palavras. Não queira encher aquela pessoa de palavras que não vai resolver. Não vai dar certo. É 2 palavras, é 2 palavras. É uma palavra. Não importa, ponto. O Espírito Santo que vai trabalhar no coração daquela pessoa. Vai falar aquilo que ele está precisando e deixa o resto que Deus vai fazer. Deixa que Deus vai resolver a situação lá. Não importa, é só falar. Aqui, eles não obedeceram. Fizeram todo o contrário do que Moisés falou. Deus falou para Moisés, fala para o povo assim, que é para pegar para comer no dia. Não precisa pegar para outro dia. No outro dia vai mandar mais. Eles não, vai que não vem amanhã, eu vou pegar bastante agora. Quer dizer, não acreditaram em Deus, não deram confiança em Deus. Então, irmão, quantas vezes nós estamos fazendo isso? Quantas vezes nós estamos agindo dessa forma, como o povo ali de Israel fez? Quantas vezes nós estamos agindo dessa forma, irmão? Presta atenção para não errar. Se você não sabe, pergunta ao Espírito Santo, pergunta a uma pessoa que tem ali o Espírito Santo, que serve a Deus, que ele vai falar com você, ele vai explicar o que é certo, o que é errado, o que é o caminho que você tem que tomar ou não. Mas não toma a decisão errada. Amém, irmão? Amém. Aqui no versículo diz assim, no versículo, na introdução, a palavra diz o maná e as codornas. É a provisão. Minha irmã, Deus está falando para você, meu irmão, Deus está falando, olha, vai adiante. Eu vou à frente de vocês e eu vou entrar com a providência. Eu não sei qual a situação, minha irmã, meu irmão, não sei a necessidade de vocês. Assim, olha, vão, sigam o que Deus está mandando e não se preocupem, porque tudo o Senhor vai prover. O Senhor vai prover o pão,
o Senhor vai prover a carne, o Senhor vai prover a água. Não tem rio, não tem. Deus tira a água da rocha, lembra? Você lê essa palavra aqui, no capítulo 17, água da rocha, em Refidim, né? Deus, ele tira água de pedra. Deus, ele faz, meu irmão. Aquela pessoa tem um coração duro. Deus está operando naquele coração. Você vai ver sair água daquele coração de pedra. Você vai ver o Senhor transformar o coração de pedra num coração de carne. Eu não sei tantas coisas que o Espírito Santo está dando aqui para nós falarmos, mas é a provisão para vocês. O Senhor está dizendo, fiquem em paz. Eu vou prover na vida de vocês o que vocês necessitam. Somente vão, sigam, obedeçam, não sejam rebeldes, não sejam murmuradores, né, amor? Vocês não podem murmurar, vocês não podem desobedecer. Se Deus falou, vai, faça, sem medo de ser feliz, minha irmã. Quando nós obedecemos a Deus, não importa a tempestade, né, amor? Não importa a luta, quanta luta nós já passamos, né, meu marido? É normal. Mas Deus estava na nossa frente. Deus deu vitória, minha irmã, meu irmão. Deus, ele vai adiante de nós. Ele vai abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Ele vai na nossa frente. Ele tira os espinhos, sim. Não, mas eu tenho me espinhado. Às vezes nós precisamos pisar nos espinhos, sim, meus irmãos. Nós precisamos para quê? Para acordar, para parar e falar, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Esses dias, testemunho meu, esses dias eu pisei em alguns espinhos, porque eu me deixei levar pela situação, eu olhei para a situação, eu deixei a minha carne se manifestar, e ali eu vi Deus me parando, o Espírito Santo ali falando na minha boca, o que você está fazendo, o que você está fazendo, Lília? E ele me consertou, ele me parou, ele me colocou de volta no caminho. Irmão, às vezes nós, por olharmos para a nossa vida, para a nossa situação, por deixarmos o medo tomar conta de nós desviamos do caminho que Deus nos coloca, nós saímos até mesmo da presença, da direção de Deus. Mas Deus, ele nos para, ele volta nós para o caminho, ele fala, aqui é aqui que eu quero você. Amém? Minha irmã, Deus quer você no caminho dele, Deus quer você, meu irmão amado, fazendo a obra dele. Vai com o que você tem. Deus, ele te dá a porção necessária, o tanto que você precisa, tanto para se alimentar, como para alimentar a pessoa que ele vai colocar no teu caminho. Obedeça a Deus, faça a obra de Deus. Mais uma vez, vou falar, né, amor? Jesus está voltando. E a nossa parte é o quê? Isso. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho e dizer, é sério, e alertar nós estamos as pessoas. Falando, nós não estamos aqui, né, com medo de ninguém. Alertar as pessoas, né? Nós estamos aqui alertando, falando que Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Ele está perto, ele está chegando. Os sinais já estão acontecendo aí, uns países aí. E nós estamos aqui para quê? Para pregar o Evangelho do Senhor, até que ele venha. Até que ele venha. Então eu vou ficar aqui até Jesus voltar? Não sei, meu irmão, não sei da minha vida, não sei da vida. Mas até o último respiro nosso, aqui nessa terra, é como diz na palavra, né? Do outro vídeo, do livro de Eclesiastes que nós lemos, enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto há vida em nós vamos falar do Evangelho, nós vamos pregar o Evangelho. Minha irmã, se levanta, meu irmão,
Levanta, meu filho, se levanta, meu amado. A nossa casa não é aqui. Não. Nossa casa é lá em cima. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. E nós vamos voltar para nossa casa, que é lá em cima com Deus. Deus prometeu isso. Somos para a nossa morada eterna. Nossa morada eterna. Aqui é só um tempo, né? É só um tempo aqui, irmão. Não fica colado nesse mundo, não, que isso aí não vai levar nada, se tudo vai ficar aí. Fica preocupadíssimo com tudo aqui, porque isso tudo aqui vai ficar. Tudo vai ficar. Você aqui. pode conquistar, meu irmão, não é pecado? Não. Você pode ter seu carrão, sua casa, Sim, pode ter tudo bonita, que você quiser. confortável, né? Mas não pode estar aqui, ó, no coração. Todo mundo quer isso, mas você não pode viver para conquistar, querer mais, querer sempre, porque, meu irmão, o que nosso coração tem que estar cheio é da presença de Deus, é da palavra de Deus. Nós temos que estar atentos para fazer a obra do Senhor, para pregar o Evangelho aonde Ele nos leva. Por quê? Porque quando Jesus voltar, o casão, meu irmão, o carrão, tudo vai ficar. O sítiozão, seja lá o que for, a casona da praia, vai ficar aí. Vai ficar Nada aqui. disso tem valor. Tudo vai ficar, tudo vai ser destruído. E o que vai sobrar, meu irmão? É a alma nossa, nosso espírito. Isso tem valor. Nós vamos ser resgatados. Nós, meu irmão, nós que estivemos na presença de Deus, em obediência a Ele, sem murmurar, sem reclamar, sem desobediência, ali nós vamos ser julgados nos últimos tempos, né, meu irmão? Duas coisas. Lutar pela sua salvação é muito importante, melhor que qualquer coisa nesse mundo. Essa é a primeira coisa. É o nosso tesouro, né? Sim. E a segunda coisa, obediência a Deus. Permanecer firme. Você pode buscar, né, uma casa própria, um bem material? Sim, você pode, com certeza. Fazer a obra do Senhor. Vocês podem buscar tudo isso, mas tudo isso não deixa o seu coração nessas coisas. Essas coisas têm que ficar onde está e seu coração tem que ficar com Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, isso. Meus irmãos, esse foi o quarto vídeo que Deus deu para nós. Quarto vídeo nosso, sequência de cada um. Que Ele nos ensinou em cada um dos vídeos. Eu deixei aqui, marcado aqui no meu caderno para que eu não esquecesse, né? O primeiro vídeo foi 1 Coríntios, capítulo 10, né? Onde Deus já deu um escape. Aquilo que nós precisamos ali, nós estamos em luta, precisando de um escape, Deus deu. O segundo vídeo está no livro Evangelho de João, versículo 16, meus irmãos. Amém? Não se esqueçam do que Deus falou. Terceiro, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, enquanto a vida, a esperança. E hoje, o último livro, no livro de Êxodo, capítulo 16, né? Onde Deus fala sobre providência dele, sobre obediência. Não se esquece, você é uma pedra preparada, adornada por Deus para falar do Evangelho dele, aonde ele te levar, minha irmã. Aquilo que ele colocou, fala, que é a medida certa. Amém? É isso aí, meus queridos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. O Senhor vai preparar aí, né? Outras palavras, mas estejam aí preparados para obedecer a Deus, para fazer a obra do Senhor. E tudo na vida de vocês, o Senhor, Ele vai prover. Amém? Fiquem todos com Deus, não se esqueçam. Deixa o gostei aí, o like para nós. Compartilha aí a palavra do Senhor. Compartilha cada um desses vídeos. E fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.